Fala galera, estamos chegando aqui para a aula de número 2. Agora vamos falar sobre os agentes internos da Terra, é importantíssimo para poder entender. E galera, essa aula é complementação da aula de número 1, que falou sobre a estrutura interna da Terra. A gente falou do ponto de vista químico e físico, como a Terra é estruturada. Então, bora tentar entender como funcionam os agentes internos. E essa aula aqui é muito importante, porque cai bastante nos vestibulares e também no Enem. Bora lá então. Pessoal, a gente vai começar com a teoria da deriva continental. Publicada em 1915 por Alfred Wegener, ela dizia que a Terra era um grande continente que se fragmentou e se movimentou até a configuração atual. Se você olhar aqui do lado nessa imagem, nós temos ali Era Paleozoica, e na última aula a gente deu uma noção geral, apesar de não ter adentrado no tempo geológico, mas falamos sobre as questões das eras, tá galera? Então a Era Paleozoica, 250 milhões de anos, olha como era a Terra. Toda uma terra só, um continente único, que era chamado de Pangeia, e nós tínhamos um grande oceano chamado de Pantalácia. Depois nós temos ali do lado a segunda imagem, era Mesozoica, há 180 milhões de anos. Observe que já houve uma pequena separação entre terras emersas, a terra continental. Na era Cenozoica, na terceira imagem, nós temos ali há 66 milhões de anos e a gente já tem terras bem separadas, tá? E na era geológica atual, nós vivemos agora a era Cenozoica, mas estamos em 2024, nós temos ali uma grande separação entre alguns continentes. Isso se deve à teoria desenvolvida por Alfred Wegener. Ela tenta explicar o porquê que isso aconteceu, porque ao longo dos milhões de anos, continentes acabaram se afastando um do outro. Ele não sabe dizer, galera, como isso aconteceu, o início do processo, mas ele indicou alguns indícios importantes, como primeiro, contorno dos continentes. Se a gente olhar com cuidado, vai verificar que alguns continentes parecem se encaixar, como a América do Sul, o subcontinente da América do Sul, e o continente africano. Há semelhanças também entre a composição de rochas de diferentes lugares que são espaçados por milhares de quilômetros. Outra coisa importante é a similaridade de fósseis de áreas muito frias e muito quentes que, devido à questão climática, se fosse a mesma, não deveria existir esses fósseis em áreas tão distintas, tão diferentes umas das outras. Além da existência de carvão mineral em regiões de clima polar, que devido à formação, o processo de formação do carvão mineral, não haveria outra explicação a não ser que em algum momento essa área não estava ali onde está hoje. A teoria de Alfred Wegener não foi aceita inicialmente pela comunidade científica, mas a partir da década de 1960, uma outra teoria ajudou a conseguir fazer com que a teoria da deriva continental fosse aceita de maneira geral pela comunidade científica. A teoria da tectônica das placas, desenvolvida a partir da década de 1960. Ela é um avanço da teoria da deriva continental que não tinha algumas respostas. A partir dela, as placas tectônicas, elas flutuam sobre o manto devido às chamadas correntes de convecção. Falamos um pouquinho das correntes de convecção na última aula, e se você não entendeu, é só deixar nos comentários que a gente volta trazendo uma aula falando sobre isso. Usada para explicar a maioria dos fenômenos geológicos, a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica das placas. Galera, olhando nessa imagem aqui do lado, você vai ver que tem algumas setas. Essas setas vão indicar alguns movimentos que ocorrem no manto da Terra, abaixo da crosta terrestre, abaixo da litosfera, e esses movimentos, principalmente os movimentos convectivos de ascensão e descida do magma que está sendo aquecido no interior da Terra, faz com que as placas tectônicas elas venham a se movimentar. E essa movimentação dessa estrutura que a gente chama de placa tectônica, que faz acontecer vários fenômenos do dia a dia, como atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Vamos dar uma olhada aqui em alguns tipos de placa. Nessa estrutura litosférica, nessa estrutura da crosta terrestre, ela é dividida, subdividida como um grande quebra-cabeça. Nessa imagem do lado você percebe isso. Ó, nós temos ali placa norte-americana, placa do Caribe, placa sul-americana, placa de Nazca, placa da Escócia, placa africana, placa da Eurásia e outras placas importantes que você vê na imagem. Essas placas têm algumas setas dentro dela e tem uma zona de fragmentação. As placas são essas grandes estruturas que a gente tem dentro da crosta terrestre. Elas são fragmentadas e se movimentam devido à astenosfera e às correntes de convecção que estão debaixo da crosta terrestre. Esse movimento é o movimento que faz com que elas sigam em diferentes direções. E isso vai provocar transformações aqui na camada superficial dela, principalmente quando a gente tem atividade vulcânica, quando a gente tem choque de placas, quando a gente tem terremotos, abalos sísmicos, tsunamis, como a gente continuamente vê em diferentes lugares do mundo. Mas vamos dar uma olhada nos tipos de placas que existem. Placas divergentes são placas que se separam, elas vão em direções opostas. Se você olhar nessa imagem, a placa africana e a placa sul-americana, elas vão em direções
oposta. Ao irem em direções opostas, obviamente o manto, o magma que está abaixo delas, ascende, resfria e volta ao estado de rocha, que é um estado natural que nós temos aqui na nossa crosta terrestre. Placas convergentes são placas que se chocam, elas estão indo na mesma direção. A placa sul-americana e a placa de Nazca, que você vê nessa imagem, estão indo na mesma direção, o que faz com que elas se choquem, e esse choque libera energia na forma de abalo sísmico, na forma de terremoto. Placas transformantes, elas vão deslizar uma sobre a outra, do lado uma da outra, se deslizando uma pela outra. Também pode ter liberação de energia por meio de abalos sísmicos e terremoto. Galera, entender esses tipos de placas e o que elas podem ocasionar é importantíssimo para o nosso dia a dia. Por exemplo, no Brasil, nós temos poucos tremores de terra, poucos terremotos, porque o Brasil não está numa zona de contato de placas tectônicas. O Brasil está centralizado na placa sul-americana. E por estar distante da zona de contato, da principal zona de contato que nós temos, que é com a placa de Nazca, nessa região aqui próxima, inclusive à Cordilheira dos Andes, nós temos uma certa tranquilidade do ponto de vista geológico para eventos como terremotos. Não é que não ocorram terremotos no Brasil. Existem tremores de terra e acontecem continuamente no nosso espaço geográfico, só que não com a mesma intensidade de zonas onde você tem convergência, choque de duas ou mais placas, porque isso vai gerar liberação de grande energia e vai trazer transformações para o espaço geográfico, para o relevo, transformações que vamos falar a seguir. Alguns agentes internos importantes são agentes formadores do relevo. Eles têm sua origem na movimentação das placas. A orogênese, galera, que é um movimento brusco que deforma a crosta terrestre, criando montanhas. São movimentos horizontais. É como você vê aqui na imagem do lado, a placa A e a placa B. Elas estão indo no movimento convergente, as duas estão indo na mesma direção. E essa convergência acaba provocando a movimentação dessa placa. Uma placa sofre um processo de subducção e mergulha dentro do manto, enquanto a outra placa acaba sendo soerguida. Esse soerguimento provoca a criação de novas montanhas. As montanhas mais altas do planeta sofrem esse processo de orogênese. Nesse momento, elas estão numa zona de choque de placa, onde essas placas estão se empurrando e o relevo está sendo soerguido, está sendo levantado. Galera, ele ocorreu de forma intensa na era Cenozoica, no período terciário, e ocorre até os dias atuais. Formação de cadeias montanhosas em placas convergentes, como o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas, os Alpes, são exemplos desse tipo de fenômeno no nosso dia a dia. Um exemplo também de agente interno transformador ou formador do relevo é a epirogênese. Diferentemente da orogênese, que é um movimento horizontal, a epirogênese é um movimento vertical. É um movimento lento e contínuo que deforma a crosta terrestre, criando falhas ou dobras. Essas falhas pela epirogênese podem ser chamadas, como a gente vê na imagem aqui, de rust ou graben. O rust é essa elevação nessa falha e o graben é essa parte que depreciou e acabou se rebaixando. São movimentos verticais sobre o relevo. Vulcanismo, galera, também está ligado diretamente ao movimento das placas tectônicas. Quando o material do interior da Terra é expelido para a superfície, pode ser através de lavas, cinzas e até gás, a gente tem ali uma atividade vulcânica. Normalmente isso acontece para aliviar a pressão interna da Terra, já que nós temos um movimento contínuo das correntes de convecção muito intenso e o interior da Terra é extremamente quente, fazendo com que haja uma dinâmica muito forte entre o manto, o núcleo e a crosta terrestre. Ocorre normalmente no encontro das placas tectônicas. E aqui a gente tem o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, ou agora o Anel de Fogo do Pacífico, que pega toda essa região do oceano, banhada pelo Oceano Pacífico, que passa desde a costa da América do Sul, da América Central, América do Norte, vai lá na região do Alasca, passa ali em parte da Ásia, pegando as Coreias, pegando o Japão, pegando próximo a China, chegando nas Filipinas, na Austrália, Nova Zelândia. Essa região do planeta é uma região de intensa atividade vulcânica, intensa atividade sísmica, porque nós temos uma movimentação contínua das placas tectônicas ali e de vez em quando, ou de vez em quase sempre, você tem o alívio da pressão por meio de atividade vulcânica constante nessa área. Destaque, galera, para essa região,
do Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico. Uma coisa importante também, professor, como que a gente mede a intensidade da atividade tectônica, dos terremotos? Os terremotos são alívio da pressão também, quando principalmente há choque de placa ou de alguma forma há um toque nas placas através das placas transformantes, apesar de ter atividade de terremoto, de abalo sísmico por outros fatores, mas de maneira menos comum. Na escala Richter, nós temos duas escalas importantes. A Richter, que não é tão usada nos dias atuais, mas ainda é relevante, e a escala de magnitude do momento. Na escala Richter, até 3,5 geralmente a gente nem sente, mas chega a ser registrado o tremor. De 3,5 a 5,5 a gente não chega a sentir, mas causa pequenos danos. De 5,6 a 6 ocasiona pequenos danos em construções. De 6,1 a 6,9 causa danos graves em regiões com muitas pessoas. De 7 a 7,9 na escala Richter, causa danos graves em regiões com muitas pessoas e a possibilidade de tragédias é grande, principalmente se o epicentro for numa região muito populosa. Maior que 8 é um terremoto muito forte, galera, e vai causar destruição total local, principalmente se for uma área muito habitada. Já na escala em magnitude de momento, MMS, denotada como MW, a gente tem ali uma escala de magnitude do momento, é usada pelos sismólogos para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. A MMS foi introduzida em 1939 por Thomas Henke e Hiro Kanamori, vindo a substituir a escala Richter, que muito se fala ainda, tá galera? Que foi desenvolvida nos anos 30. Embora as fórmulas sejam diferentes, a nova escala manteve os valores de magnitude definidos pela antiga. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos nos dias atuais. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. Assim, um terremoto é cerca de 30 vezes mais potente para cada grau de diferença. A magnitude 5 é 30 vezes superior que a magnitude 4, e a magnitude 6 é 900 vezes superior à magnitude 4, e assim por diante, tá galera? Isso já caiu no Enem, pessoal, fiquem atentos. Olha só a questão 137 da prova azul do segundo dia do Enem de 2011. Olha lá, galera, a escala e magnitude de momento, abreviada, como a gente falou ali, fala ali sobre a historinha dela e fala que é uma escala logarítmica. E ali tem até o cálculo que é utilizado para ela. E a gente tem ali uma situação que explica como ela funciona, fala sobre um terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 95, com maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional, e fala ali que ela teve uma magnitude em momento de 7,3 graus nessa escala, e pede para você determinar qual foi o momento sísmico. Claro que isso daqui não foi de geografia, mas só para mostrar para vocês que esse tipo de escala é a escala que vai ser cobrada nos vestibulares, então fica ligada porque ela veio para substituir a escala Richter. Vamos ver se você está entendendo. Trouxe algumas questões aqui para ver se você consegue entender. Só para deixar claro, essa questão aqui, a certa é a letra E, tá bom? Olha só, galera, a questão 53 da prova azul do primeiro dia do Enem do ano de 2023. Aqui nós vamos juntar as questões que a gente ensinou na primeira aula, na aula 1. Se você não assistiu, vai lá assistir, que ela é importante. E agora da aula 2, ó. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Originária da língua sânscrito comum na região, seu nome quer dizer morada da neve. É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas da Terra, as 15 maiores montanhas do planeta. Ao todo existem mais de 100 picos e contam com altitudes bem maiores que 7.000 metros. O Everest é considerado o ponto mais alto da Terra, com nada mais nada menos do que 8.848 metros de altitude, e continua crescendo, aproximadamente a 8 milímetros a cada ano. E aí vem para você, ó, qual é a dinâmica natural que é responsável pelo fenômeno apresentado por esse crescimento do Himalaia? Galera, derrame de lava vulcânica, encontro de placas tectônicas, ação do intemperismo químico, sedimentação de erosão eólica ou derretimento de geleiras glaciais. E aí, para você, o que causa o soerguimento do Himalaia? Bora tempinho para você poder pensar. Galera, espero que você tenha acertado. O que está certo é a letra B, o encontro de placas tectônicas. É esse processo que faz com que não só lá, como nos Andes, nas montanhas rochosas, você tenha ali um processo onde essa região está crescendo dia após dia. A questão é destaca a formação da Cordilheira do Himalaia, que é um dobramento moderno, resultante de choques de placas tectônicas continentais. Lembrando, galera, que o dobramento moderno
é uma forma geológica que está ligada a essa dinâmica do choque de placas. São as montanhas mais altas do planeta, elas são feitas, são conhecidas como dobramentos modernos. Mais uma questão para ver se você entendeu o que a gente explicou nessas últimas duas aulas. Ó. Questão 64 da prova azul do primeiro dia do Enem de 2022. As forças tectônicas dentro da litosfera, controladas pelo calor interno das profundezas, geram terremotos, erupções e soerguimento de montanhas. As forças meteorológicas dentro da atmosfera e da hidrosfera, controladas pelo calor do Sol, produzem tempestades, inundações, geleiras e outros agentes de erosão. A interação dinâmica entre as forças naturais citadas favorece a ocupação do espaço geográfico na medida em que provoca a formação de quê? Então, galera, essas forças tectônicas dentro da litosfera, que são controladas pelo calor interno da Terra, e aqui quando chegam na superfície, tem uma relação com a meteorologia, com a atmosfera e hidrosfera, controlada inclusive pelo Sol, provoca a formação de quê? Letra A, solos vulcânicos. Letra B, dorsais oceânicas. Letra C, relevos escarpados. Letra D, superfícies lateríticas. Ou letra E, dobramentos modernos. Tempo para você poder tentar entender. E aí, galera? É isso mesmo. O que forma são solos vulcânicos. Inclusive, essa interação dessa alívio da pressão interna por meio da atividade vulcânica e a formação de solos é muito importante para entender como muita gente no mundo, milhões de pessoas nesse momento, vivem em zonas sísmicas extremamente perigosas, mas aproveitam o potencial de solos vulcânicos, que são importantes para a atividade agrícola, já que são solos extremamente férteis. E aí, galera, conseguiu acertar essas questões? Se você ainda está com dificuldade, não esquece de acompanhar a gente, que daqui a pouco a gente vai trazer mais aula falando ainda dessa parte da geografia física, que é tão importante, costuma pegar muita gente, tem muitas questões importantes ainda para a gente poder trazer. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aí, sua inscrição também. Deixa nos comentários o que você achou. Se ainda tem dúvida, deixa lá, que isso ajuda a gente a trazer conteúdos que vão dentro daquilo que você precisa. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!